Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, glória a Deus. Quero aqui agradecer a Deus por mais essa oportunidade, mais esse privilégio, poder estar trazendo algo da parte do Senhor para a vida dos irmãos, né? Quem vos fala é o irmão Alexandre, e aqui eu quero estar trazendo algo diferente dos outros vídeos para os irmãos, para edificação de vida. O intuito da palavra desse vídeo é para edificar vidas, restaurar vida, resgatar vidas e edificar a sua fé, que talvez tenha se encontrado abalada nesses dias, né? E eu glorifico a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio, né? E assim estive orando também para que o Senhor me direcionasse acerca disso. E eu quero nesse vídeo, diferentemente dos outros, né? Contar acerca de experiências vividas com o Senhor, para edificar a sua vida, edificar a sua fé. E para você que talvez se encontre afastado, para que você possa retornar. Para você que já está caminhando, possa ser mais edificado, se firmar na presença do Senhor. Para você que talvez ainda nunca pisou dentro da igreja, ou nunca teve assim um contato, uma experiência com Jesus vivida, creio que através desse vídeo a sua fé pode ser motivada e você possa vivenciar isso para a glória de Deus. Irmãos, eu tenho um texto aqui que o Senhor me dera, que fala acerca do profeta Samuel. E aqui no capítulo 3 de 1 Samuel, diz assim a palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor, né, perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, e em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi-se e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi ali e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. E na terceira vez, diz a palavra do Senhor, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele levantou-se e foi a Eli, e disse-lhe: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi-se e deitou-se no seu lugar. E então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, essa palavra que o Senhor me dera aqui, ela está ligada a respeito do chamado do Senhor. Quando Deus chama a gente, quando Deus nos levanta, quando o Senhor nos prepara para uma obra, o Senhor começa, né, com um chamado. Nós sabemos que o Senhor tem o chamado, né, primeiro para a salvação, que é Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregado ou oprimido, que eu vos aliviarei. E a palavra do Senhor também vai dizer, né, que o segundo chamado que o Senhor chama a gente é um chamado para o ministério. E após isso tem um chamado também para a obra missionária. Assim não foi diferente na minha vida, né, conforme foi na vida de Samuel. O Senhor também me chamou para uma obra. E aí eu glorifico a Deus por estar vivendo isso. E ainda tenho que aprender muito com o Senhor, porque a palavra do Senhor, o poder de Deus, a experiência com o Senhor é uma fonte inesgotável, na qual nós só poderemos mesmo, né, finalizá-la quando chegarmos na glória celestial. Mas eu glorifico a Deus que ainda como Samuel, jovem, o Senhor também me chamara, e comecei assim a participar de um culto. E neste culto ali, ouvindo a palavra do Senhor, fui convidado a estar na frente, e ali eu aceitei a Jesus, né? Cansado e oprimido, aceitei a Jesus e passei a conhecer o Senhor Jesus. Assim como Samuel, que servia dentro do templo junto com o sacerdote Eli, né? E a Bíblia diz aqui mesmo, nesse capítulo 3, né? Nesse versículo aqui, diz a palavra do Senhor que Samuel ainda não conhecia a palavra do Senhor. E ele ali passou a ouvir a voz do Senhor. Eu também não conhecia, não tinha esse conhecimento. E quando eu vim a ter esse conhecimento, aceitei a Jesus, e eu peguei e falei com o Senhor, indo para a igreja, convidado, né, a estar ali na igreja, e eu peguei no meu pensamento, né,
ganhei uma Bíblia de presente, né, quando os jovens estiveram lá em casa, assim que eu aceitei Jesus, fizeram um culto lá em casa, e neste culto, né, me deram uma Bíblia de presente. Eu não conhecia muito, não tinha aquela alegria, né, aquele vigor que nós temos hoje de ler a palavra do Senhor, porque quanto mais nós nos envolvemos na presença do Senhor, mais alegria e prazer nós temos de buscar a face do Senhor. Mas eu ainda estava iniciando no caminho, né, mas ainda não acreditava no Senhor. Eu simplesmente falava em Deus, no Senhor Jesus, porque eu ouvia as pessoas falarem em Deus. E aí eu vinha ter uma experiência com o Senhor da primeira coisa. A primeira coisa eu peguei e falei, Senhor, eu vou marcar um negócio aqui na Bíblia. Se muitas pessoas falam que tu cura, salva e liberta, eu vou marcar um negócio aqui na Bíblia, eu quero ver se eu vai fazer mesmo. E fui para a igreja. E isso levou algum tempo, isso amadureceu. E aconteceu um tempo em que eu, indo para, né, para uma vigília, fui convidado a estar na vigília para uma pessoa conhecida, e ali eu, no meu pensamento, eu queria ver Jesus fazer, operar, cumprir o que eu ouvi falar, o que estava na Bíblia, né? Eles falavam que Jesus salva, cura, liberta, que ele libertou pessoas, curou pessoas. Eu acreditava que Jesus ia fazer isso por intermédio da vida de alguém, do pastor, né? Mas quando eu fui nessa vigília, eu obtive essa primeira experiência com Deus, né, de ver o Senhor fazer a obra dele ali. E quando eu estava ali reunido com os irmãos, né, já tive assim, a experiência, né, no caso com o Senhor, no batismo, mas ainda faltava ter essa experiência com Deus, porque lá atrás eu não acreditava nisso. E fui para a igreja, achava que como se fosse uma coisa normal se reunir com as pessoas, né, mas eu não via esses sinais, não ouvia ainda a voz do Senhor. Até que chegou um tempo que eu, né, fui buscando o Senhor, fui batizado nas águas, fui batizado também no Espírito de Deus, para a glória de Deus. E ali eu tive essa resposta ao longo do tempo, eu tive essa resposta numa vigília. E quando eu fui nessa vigília, eu vi ali que os irmãos estavam reunidos e vi muitos irmãos reunindo já, cantando, louvando ao Senhor. E pude observar que antes dessa vigília, que foi uma vigília assim, que não levou muito tempo, né? À noite, o pessoal fizeram um culto abençoado, que era um local distante da cidade, né? Em um sítiozinho pequeno, bonito, e ali o pessoal se reuniram e eu pude ver que uma irmã levava uma senhora, já de cabelo branco, e aquela senhora, eu no meu coração, no meu pensamento, eu pensei, aquela senhora ela deve ser uma pessoa bem de idade, então ela está sendo auxiliada por outra pessoa devido à sua idade. E tudo bem. E aí começamos a participar daquele culto. E nisso que eu fui naquele culto ali, eu à noite me chamaram para louvar, comecei a cantar os louvores, né? Cantava louvores e já não lembrava daquele pedido que eu tinha falado com o Senhor lá atrás, né? Que eu queria ter uma experiência, eu queria ver Ele curar, libertar. E naquela noite o Senhor mostrou isso. E naquele momento o Senhor me tomara ali, e eu não sabendo o que ia acontecer, cheguei até aquela senhora. E ali eu toquei naquela senhora ali, tocando louvor, o Senhor me usando ali para a glória dele, não entendendo muito. E depois voltei a louvar novamente, voltei para o local onde eu estava. E nisso que eu voltei ali, eu pude ver, né, o poder de Deus, as pessoas alegres, pessoas ali tendo visões, falando que tinha uma experiência com Deus, teve experiência com Deus, outros se alegrando na presença do Senhor. E no outro dia, assim, fui terminando aquela vigília, eu saí mais cedo, fui porque aí fui trabalhar. Aí passou, foi na segunda, se não me falha a memória, na segunda, na terça-feira, e quando foi mais ou menos no outro dia, para da tarde, a irmã falou, nossa, eu queria tanto falar com você, e finalmente encontrei você aqui passando nesse caminho. E ela falou assim, tem aquela senhora que você chegou e ali tocou aquela senhora? Pô, então, aquela senhora, ela voltou a enxergar. Naquela noite ela não enxergava, ela falou que voltou a enxergar como uma criança. E aquela senhora começou a testemunhar para a glória de Deus o que ela recebeu naquela noite. Então o Senhor Jesus me usou como instrumento para tocar naquela senhora e ela voltar a enxergar. Ou seja, Jesus curou ela naquela noite. E aquilo mexeu comigo, porque eu esperava que Jesus pudesse assim cumprir aquilo que eu pedia lá atrás por intermédio de alguém, ou ele mesmo fazer assim na minha frente, né? E ali eu pude ver que o Senhor cumpriu aquilo ali, me usando como instrumento. E a outra coisa também foi que quando eu estava reunido com os irmãos, era um culto de jovem, e ali, né, os jovens sempre se reuniam, buscavam o Senhor, muitos jovens também eram batizados, usados pelo Senhor, e eu pude ter aquela experiência também com o Senhor, né, de marcar com aqueles irmãos, aqueles jovens, né, foram poucas pessoas, marcamos de ir no monte. E ali, como nós fomos no monte,
nós vimos que os irmãos falaram assim, irmão, se você quiser estar com a gente no monte, esteja com a gente no monte, vão no monte, você faz um propósito assim, né? Tenha vigilância na cerca do seu falar, do seu agir, e assim nós vamos para o monte buscar o Senhor. E marcamos num determinado horário, foi à noite, e naquela noite o Senhor marcara a gente também com a experiência. Nós vimos ali irmãos, eram 6 irmãos, irmãos ali começaram a ser curados, né? Irmãos ali começaram a ser batizados no Espírito Santo, né? Pessoas que estavam com sua alma aflita, e ali o Senhor me usou pela primeira vez para falar com o Senhor, que eu não sabia o que estava, né, no coração dele. Depois ele mesmo falou, e o Senhor falava através de mim, por que você temas? Por que você tem isso no seu coração? Não faça tais coisas, né? E o Senhor falava com ele, né, continuadamente, para ele não temer aquilo que ele sentia no coração dele. Ele havia perdido um filho e ele queria, né, sentia um desejo de vingança. E ele se ajoelhou, começou a chorar naquele monte e confessou que ele tinha esse pensamento, né, no seu coração. E ele sentia muito pela morte do filho dele, que perdeu a vida por intermédio de uma outra pessoa. E ali eu pude ver essa experiência com Deus, vivi essas grandes experiências com Deus. Então eu pude entender que o poder de Deus é fiel e verdadeiro. Pude entender que Jesus, ele faz algo extraordinário. Ali o Senhor está me dando a resposta daquilo, né, que eu tanto precisava, tanto que eu necessitava para poder continuar servindo ao Senhor. Porque não é fácil você servir alguém que você não conhece. Não é fácil você servir alguém que você nunca viu. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus que ele opera, ele manifesta no nosso meio. Então eu pude entender que Deus ele tem feito algo extraordinário na vida de muitas pessoas. Não foi diferente na minha. Eu lembro também que uma vez eu fui, né, num culto de pessoas, onde o culto começou assim dentro de uma garagem, né, de uma irmã, essa irmã missionária, e ela passou a interceder por vidas, passou a orar por pessoas. E neste momento que ela estava orando por pessoas, as pessoas passaram a procurar ela, né? E uma vez eu fui, né? Tive assim o privilégio de estar lá conhecendo ela, a família dela, enfim, aí eu continuei naquele culto. E aí essa igreja começou a orar, que começou com 5 pessoas, muita gente começou a se converter, pessoas que estavam no tráfico, pessoas que estavam no lesbianismo, pessoas que estavam, né, ali naquela vida, com tribulação. Deus começou a libertar muitas pessoas. E aí eu pude ver que Deus estava manifestando o seu poder grandemente naquele lugar. E aí eles fizeram uma campanha na sexta-feira, que eles ganharam o terreno, e ali eu fui, né, participando dessa campanha, era toda sexta-feira de noite, e a gente orava nesse terreno agradecendo ao Senhor, glorificando o Senhor pela essa oportunidade que o Senhor tinha dado, né, de estar na presença dele e ainda mais ter abençoado a igreja com o terreno. E ali nós estávamos fazendo aquele culto ali, e aí reuniu, né, uns 3 a 4 pastores, juntamente com essa irmã, com um outro irmão diácono também que estava lá. E nós começamos a cultuar a Deus, agradecer a Deus, orar pelas vidas, orar pelas almas, para a igreja o que o Senhor estava fazendo. E ali eu pude perceber que estando de noite, não tendo assim nuvem no céu, eu observei que acima de nós existia uma nuvem, um círculo de uma nuvem assim, e ela estava assim, de forma circular gigantesca. E como se no meio daquelas nuvens tivesse assim fogos acesos, né? Como se elas tivessem assim um fogo, né? Uma coisa assim inexplicável, como se a nuvem estivesse meio avermelhada. E em círculo, um círculo mesmo redondo, um gigantesco. E aí eu peguei, na medida que nós terminamos o culto, fomos descendo para, né, que tinha uma descida, fomos descendo assim, eu pude perceber que ali estava assim alguns irmãos também conversando, e eu olhei, pude perceber, olhei novamente e vi aquela nuvem em cima da gente, como se ela estivesse acompanhando a gente. Eu até comentei com o irmão, aí o irmão pegou e falou, é assim. Aí eu pude perceber que por ele comentei assim, é assim, 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 e eu pude perceber que ele não estava vendo, então só eu estava vendo aquilo. Eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. E ali eu desci regozijado, né? Então essa foi outra experiência que eu tive com Deus, de poder ter os olhos abertos. Agora, alguém que não acreditava realmente em Deus, só ouvia falar do Senhor, agora estava tendo aquela experiência grandiosa com o Senhor. Então eu pude assim ver que o poder de Deus é grande, né? Que essas coisas são fiéis e verdadeiras, porque eu só ouvia falar de Deus, falava de Deus na minha casa, então era como se fosse normal, né? Falar de Deus, ou Papai do Céu, né? Uma hora Deus está mandando a chuva, aquelas coisas que muitas das vezes nós aprendemos com criança, mas entendemos que nós às vezes podemos aprender de forma errada, porque saber o nome de Deus é uma coisa, queridos, né? E conhecer a Deus é outra coisa. Então, quando a gente passa a conhecer o Senhor,
como o profeta Samuel, que ainda jovem, ouviu a voz do Senhor, eu também ouvi a voz do Senhor. Comecei a orar ao Senhor, buscar o Senhor, e quando eu fui na igreja, né, na minha conversão, ao longo do tempo, eu busquei o Senhor, o batismo no Espírito Santo. E quando eu busquei o batismo no Espírito Santo, foi num domingo, numa consagração, e por eu estar buscando ali o batismo no Espírito Santo, e eu já estava um tempo já orando, pedindo ao Senhor, me consagrando, né, renunciando às minhas vontades, às coisas do mundo, os vícios, né, todas as coisas, as palavras torpes, né, as palavras feias, palavrões, a maneira de andar, de vestir, eu passei a buscar a Deus. E nesse domingo, eu já um pouco cansado, que eu trabalhei no sábado, e era 8 horas, cheguei por volta de 8h20 na igreja, mas eu falei, não, hoje eu vou. Estava determinado aí. E ali o Senhor marcou também com essa outra experiência, que foi uma das mais surpreendentes que eu tive, né, que é o batismo no Espírito Santo. E ali o pregador, né, o pastor estava pregando acerca de uma mensagem, né, por parábola, que é o crente parede, o crente coluna, né, e ali, quando estava, antes de finalizar aquela mensagem, eu coloquei no meu coração, eu falei assim, Senhor, se o batismo com o Espírito Santo é promessa, se é promessa, eu quero tomar posse nessa manhã. Então aí eu falei, se ele chamar lá na frente, eu vou lá na frente. E aí eu estava determinado aí. E ele pegou, chamou pessoas que já falavam e precisava ser renovada. Então aquelas pessoas foram e elas, muitos foram renovadas. E assim algumas pessoas foram assentar no seu lugar. E ele falou, agora quem não é batizado e crê, tem desejo de ser batizado, vem aqui à frente. E eu fui sem pensar. Na hora que eu fui ali, pediu para que 10 pessoas estivessem ali estendendo a mão, porque eles iam orar, impondo a mão nessas pessoas. E ali Deus usou até um diácono, outros irmãos, os pastores, né? E eu fui ali naquela manhã, queridos, tomei posse, fui batizado para a honra e glória do Senhor, e a minha história mudou. Porque o batismo nas águas é um batismo, né, para arrependimento, mas o batismo no Espírito Santo, que é real, fiel e verdadeiro, é para revestimento de poder. A gente tem mais capacidade para poder passar em meio às lutas. A gente vive experiências profundas com Deus. E em meio a esse tempo que nós estamos vivendo agora no nosso país, são essas experiências que nos marcam e nos impulsiona a cada vez mais servir ao Senhor, adorar ao Senhor. Então essas foram as experiências que eu tive com Deus. Eu lembro também que uma vez eu desci do monte e buscando tanto a Deus, sentindo tanto a presença de Deus, e quando eu desci, Deus me deram uma visão, o inimigo, né, ali eu observando, né, ele ficava ao derredor. Deus me pôde ver, me fazer ver, né, ver o inimigo, que ele ficava ao derredor em forma de cão, né, ali, e aí eu pude ver mais ou menos a distância que o inimigo fica, que a Bíblia diz, né, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando a quem possa tragar, né, e eu pude ver que é cerca de uns 15, mais ou menos, metros, mais ou menos, é a distância que ele fica, mais ou menos, né, ao derredor, procurando uma brecha. E ali Deus me mostrou qual é a maneira que ele ficava, né, a distância que ele ficava, né, procurando uma brecha. É por isso que hoje nós buscamos a Deus, adoramos ao Senhor, servimos ao Senhor, né, meditamos na palavra do Senhor, para o quê? Para que nós possamos estar cada vez mais firmes na presença do Senhor. E essas experiências, ela marcam a nossa vida, nos deixando cada vez mais íntimos do Senhor, sabendo que o nosso Deus, ele é invisível, mas ele é real, né? A palavra do Senhor vai dizer, né, que todos aqueles que creem no Senhor têm que crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a gente buscando a Deus, uma experiência com Deus, ele nos marca com essas experiências, né? Que essas poucas experiências venham estar, né, edificando a sua vida, ou estar fazendo novamente um segundo vídeo para que eu possa estar falando de mais experiências que eu vivi com o Senhor e que você possa ser edificado através dessas palavras. Assim como Deus falou com Samuel, ele também falou comigo, né, através da minha conversão. E eu pude vivenciar isso. O batismo, essa senhora voltar a enxergar, uma senhora bem de idade, né? Pude ver essa coluna de fogo, né? Assim como aconteceu com o povo lá em Israel, eu também pude ver, né? Não sei se é igual, né? Porque a Bíblia não descreve, a Bíblia diz que uma nuvem seguia o povo, né? Que caminhava do Egito, né? Que saiu do Egito e veio caminhando em rumo à terra, né? Terra prometida. A nuvem do Senhor ali os cobria, né? E eu pude contemplar aquela noite, uma nuvem, né? Meio clara, meio amarelada, como se tivesse assim, meio vermelhada, como se tivesse assim fogo aceso no meio daquelas nuvens, né? E de forma de círculo, só em cima da gente que estava ali orando ao Senhor. E eu pude contemplar isso. Pude contemplar muitas visões, muitas experiências, pessoas sendo batizadas, sendo curadas, né? E eu vou estar novamente passando para os irmãos essas experiências vividas com o Senhor,
né? Que isso possa edificar a sua vida, seja que mesmo na minha simplicidade está passando com os irmãos, né? E que os irmãos possam receber isso, porque o nosso Deus ele é real. Se você quer viver a experiência com o Senhor, busque a face do Senhor, medite na palavra do Senhor, renuncie aquilo que não agrada ao Senhor, né? E adore ao Senhor, tenha um propósito com o Senhor nas orações, né? Se consagre, jejue. Você que talvez, né, está já servindo ao Senhor, ou você talvez que está afastado, volte para os caminhos do Senhor, porque é possível viver experiência com o Senhor. Se você quer motivos para acreditar no Senhor, busque um motivo. Fala, Senhor, fale comigo, né? Manifeste com o teu poder na minha vida. Eu não consigo acreditar que isso existe, porque eu não vejo o Senhor. Até porque não é possível nós, como seres humanos, ver o Senhor. Porque o Senhor ele é Espírito, ele é grande, ele é superior. E nós não suportaríamos ver a glória do Senhor. Mas ele pode se manifestar em nossas vidas com experiências vividas. E essas experiências vão marcar a nossa vida juntamente com o Senhor, mostrando que é possível sim ter experiência com o Senhor e acreditar que ele é fiel e que ele existe. Que isso possa edificar a sua vida, querido. Para você que está longe, venha antes que seja tarde demais, porque Jesus Cristo ele tem o melhor para nós, ao contrário deste mundo que só tem dor e sofrimento, né? Que leva a gente cada vez a mais se aprofundar em ruínas, em tristezas, em dor, em percas e lágrimas. Muitas das vezes as pessoas acabam até terminando em derramamento de sangue da sua própria vida, perdendo a sua vida. Então essas experiências te marcam, te deixando você mais fortificado e íntimo do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha um dia abençoado, no nome de Jesus.